Bom dia, professor. Dia. Ficou terminar ontem o conteúdo, não me lembro. O senhor falou que ia falar sobre outra coisa hoje, não Mas me de ontem recordo acabou, né? se era o LinkedIn. O de ontem acabou, não, né? Não, Ficou professor, falta um pouco. Faltou um pouco, né? Eu vou terminar e depois eu vou terminar e depois eu vou entrar no outro conteúdo com vocês. Sem problema nenhum. Deixa eu lembrar aqui onde que mais ou menos eu parei. Acho que ficou faltando uma meia dúzia de slides. Deixa eu ver aqui. Eu falei sobre os erros de ortografia, eu falei para vocês, não falei? Sim. Falou, professor. Tá. Aí depois, acho que ficou faltando daqui em diante, não lembro agora, deixa eu ver. Acho que ficou faltando essa parte aqui. Eu lembro que eu falei até erros de ortografia. Aí acho que está faltando conhecer um pouco sobre a empresa. Acho que essa parte eu não falei. Acredito que você também falou, professor, que tinha que Falei? pesquisar sobre a empresa antes de enviar o currículo. De fazer. Então tá bom. Aí o outro item, eu vou abrir aqui, aí vocês já vão acompanhando comigo. A gente termina esse para a gente começar o outro conteúdo lá, que é o Educação Financeira. E talvez eu fale na parte da tarde, então, se não der tempo. Depois eu vou abrir os modelos de currículo para vocês aqui. Reflita sobre a sua trajetória profissional. Não lembro se eu falei. Acho que essa parte aqui eu falei, né? Conhecer um pouco sobre a empresa. Acho que foi até aqui. Bom, nós temos aí então, para dar continuidade, na entrevista, então, é importante estar bem preparado para a entrevista, e uma boa forma de fazer isso é ir relembrando de antemão os principais desafios e vitórias de sua vida profissional, pois elas certamente serão objetos de indagação pelo entrevistador. Com o currículo bem feito, onde constarão as informações mais relevantes e pertinentes ao cargo em disputa, fica mais fácil assegurar que as principais experiências serão narradas, mas para otimizar ainda mais o tempo e assegurar que nada será esquecido, é bom já ir preparando a memória antecipadamente. Então, o que é isso? Você colocou lá no currículo, mandou para várias empresas, e aí às vezes pode passar um tempo, pode passar, sei lá, 2 meses, 3 meses, 6 meses, até um ano eu acho difícil, mas uns 6 meses às vezes acontece, tá? Aí pode, Fabrício, eu tô com o currículo seu aqui, você fala, nossa, mas que empresa que é essa? Eu nem lembro que eu tenho mandado, né? Mas já que você tá me falando, então a gente queria marcar um bate-papo, não sei o quê. Então por isso que é recomendável sempre estar com o currículo atualizado, e antes de partir para uma entrevista, se você tiver com o currículo atualizado, não corre o risco de você ter uma informação e a empresa ter outra. E aí, antes de sair de casa, né, na condução mesmo, dá para você ir fazendo um apanhado do que você colocou ali, né? Um resumo, fazer uma leitura para evitar que, a não ser que o seu currículo não tenha nada, né? Que por enquanto que é o caso de vocês, que está bem simples, mas quando vocês tiverem experiência profissional, passar por algumas empresas, já ter executado alguns trabalhos, né? Obtido alguns resultados, é bom quando deixar isso bem fresquinho na cabeça, porque quando de uma nova oportunidade, você pode ser questionado sobre isso e você ter condições e propriedade para estar falando sobre isso. E falar, não me lembro disso. Não sei o que é isso que você está falando, né? Então, para evitar que ocorram situações desse tipo, é importante que fique na cabeça
não ter esse tipo de problema, né? Deixa eu ver um negócio aqui, gente. Mas acho que é isso mesmo. Tá. Bom, vamos lá então. Seja honesto nas respostas. Recrutadores são pessoas experientes na atividade que exercem e já estão acostumados a lidar com números e perfis de candidatos a reconhecer respostas padrão, tá? Então, tem gente que já vai meio decorado, tá? E não é essa a situação que eles querem estar colocando aqui. Por isso, seja honesto em suas palavras e procure ser o mais autêntico possível, apresentando sua visão peculiar sobre fatos e experiências, bem como sobre seus anseios, expectativas profissionais e características pessoais. Aqui o objetivo é não mentir, né? Então, o grande objetivo aqui é não mentir, tá? Espera um pouquinho só, gente. Eu tô achando estranho o negócio aqui. Deixa eu só encerrar essa daqui e eu já volto. Espera aí. Não sei por que tá dando ali 1 hora e cacetada de... Vou ver de novo aqui no computador. Tá engraçado essa... No computador tava dando 1 hora de aula. Vou entrar aqui e vou compartilhar de novo. Tô achando esquisito. Acho que agora tá certo. É isso aí. Então, não sei, tá engraçado. Aqui no computador tá aparecendo 1 hora e 5 de aula. Não sei por que tá dando esse valor. Mas aqui no celular tá certo. Tá bom. Bom, não se está falando aqui falando sobre evidenciar os próprios defeitos ou bancar um super sincero. Mas o candidato, os próprios defeitos ou bancar um super sincero. Mas em o candidato ser fidedigno à realidade e humildade para relatar eventuais dificuldades, deixando claro que tem interesse em se aperfeiçoar cada vez mais. Então, ser honesto é ser o suficiente humilde para saber o quanto você tem de defeitos, né? E o quanto você tem de qualidades, tá? Não precisa ser também um super, que eles colocam aqui como super sincero, mas também não vai ficar falando também somente dos seus defeitos, né? Então, tem que equilibrar e saber que você e todos nós estamos qualificados ou aptos a se aperfeiçoar cada vez mais para estar corrigindo tudo aquilo que possa não agradar a empresa naquele momento, tá? Então, é nesse sentido aí de ser sincero. Demonstre bom humor. Pessoas bem-humoradas, além de serem mais agradáveis, também saem melhor nos trabalhos em equipe e contribuem para a manutenção de um bom clima organizacional, favorecendo a produtividade da empresa, né? Isso aqui é meio complicado, porque de repente você não acorda bem naquele dia ou aconteceu alguma coisa e pode te influenciar no desenvolvimento de trabalho, mas sempre que possível mantenha assim o bom humor, né? E as empresas não gostam de pessoas mal-humoradas, né? Então tem gente que cumprimenta num dia, cumprimenta todo mundo num dia, no outro dia não olha nem na cara, né? Então esse tipo de comportamento não é muito apreciado pelas empresas. Não significa que você tenha que dar beijinho em todo mundo, não é isso. Ou que você tem que cumprimentar todo o setor. Mas você falar um bom dia para todos de forma geral não custa nada, né? E tem gente que não faz dessa forma. Tem gente que entra de cabeça baixa, senta num lugar lá e o pessoal fala, não, você tá bem, não sei o quê, né? Então, vez ou outra, tudo bem, mas ter esse comportamento como direcionamento de trabalho não é muito recomendável pela empresa, tá?
também não tem que exagerar, né? Tem gente que gosta de cumprimentar todo mundo, com um toquinho, com um abraço, né? É claro que agora a gente não está podendo fazer isso, mas em algum momento acredito que isso vai voltar. Portanto, durante a seleção, procure demonstrar bom humor e otimismo frente aos questionamentos feitos ou problemas apresentados pelo recrutador, né? Agir com leveza e tranquilidade contará muitos pontos a seu favor, pois demonstrará maior flexibilidade e capacidade de desenvolver o trabalho colaborativo, né? Então, leveza e tranquilidade tem que estar sempre ao nosso lado, né? Algumas pessoas são um pouco mais agitadas, outras pessoas são um pouco mais calmas, tem pessoas que são muito ansiosas, tem pessoas que não são ansiosas, então tem que tentar manter esse equilíbrio para que você tem que tentar manter esse equilíbrio para que vocês possam desenvolver da melhor forma possível as atividades, né? Bom, vamos continuar então. Uma coisa importante aí é o que as empresas buscam em todos nós, tá? Foque nos resultados. Num cenário econômico cada vez mais competitivo, as empresas buscam funcionários diferenciados que assumam postura proativa e demonstrem engajamento e comprometimento com os objetivos e metas organizacionais, tá? Então, isso é de cada um, tá, gente? Isso não dá para eu falar para vocês assim que é para fazer isso ou para fazer aquilo, né? Não tem essa particularidade de ter que fazer isso. O ambiente é competitivo em todas as organizações. O que é ser um funcionário diferenciado, né? Ser um funcionário diferenciado é ter uma postura proativa. Mas o que é ser proativo? Eu tenho que fazer o meu trabalho e o trabalho de mais alguém? Mas aí não é justo, porque eu não ganho para isso, né? Eu vou falar para vocês. Hoje as empresas buscam sim que você faça o seu e mais um pouco, mesmo que você não ganhe para executar o mais um pouco. Isso mostra engajamento e comprometimento dentro das metas que a empresa determina, tá? Então, por isso que chama aí foco nos resultados. Desse modo, é indispensável que o candidato procure focar suas respostas nos resultados que pretende alcançar e como ele poderá ajudar a empresa a atingir as metas e elevar a produtividade. Então, quem for aí para uma entrevista já leva isso como o que, se cair uma pergunta nesse sentido, né? Como que você poderá colaborar para alcançar os resultados da empresa? Não pode ser uma resposta muito específica, nem tampouco muito genérica, tá? Eu estou aqui para ajudar no que for necessário, né? Não, você tem que dar a sua posição sem deixar frestas que a empresa possa falar, essa pessoa está respondendo só por responder, tá? Então, você tem que dar a sua resposta, como que, se vier aquela pergunta assim, como é que eu posso contar com você? O que você pode nos trazer para a empresa que nós possamos alcançar os resultados? São perguntas que podem cair em entrevista, né? Então, é nesse sentido que está sendo colocado esse parágrafo aí. Colaboradores motivados e que executam suas atividades com paixão são um importante diferencial para as organizações. E quanto mais o entrevistado demonstrar que se aproxima desse perfil, maiores suas chances de conquistar a vaga em disputa, tá? Então, aqui que é o seguinte: colaboradores motivados que executam suas atividades
compaixão são um importante diferencial. Aqui é o seguinte, aqui você não pode demonstrar, por mais que seja dessa forma, que você está naquela empresa ou naquela organização, como queiram chamar, por causa do salário. Você tem que mostrar para a empresa que você gosta daquilo que você está fazendo, tá? Então, tanto quanto estiver trabalhando, quanto quando você estiver buscando uma oportunidade. Se você falar, não, eu sou apaixonado pelo que isso aí é maravilhoso. E às vezes não é, tá? E às vezes não é. A pessoa está lá porque ela precisa, porque é necessidade, ou porque é perto da casa dela, ou porque o plano de benefícios é bom, ou porque o salário é legal. E aí a pessoa não consegue demonstrar essa paixão que ele coloca aqui como o diferencial para você atingir o resultado esperado, tá? Então, se a empresa perceber que você está falando aquilo meio de boca para fora, com certeza você não será o escolhido. Então, as empresas costumam falar que para você entrar numa oportunidade, ser o diferencial entre os demais, é muito comum essa expressão utilizada que eu vou falar para vocês agora. O candidato precisa ter brilho nos olhos. Se ele for lá meio desanimado, meio sem vontade, meio de qualquer jeito, não de qualquer jeito que eu quero dizer de vestimenta, não é isso. Ele tem que estar com eu quero porque eu quero e essa vai ser minha, tá? Então as empresas chamam isso de brilho nos olhos. Se você chegar lá meio de qualquer jeito, pode ter certeza que não é a sua vez, tá? Então essa é a dica que fica aqui nesse foco dos resultados. Bom, aqui já vai falar um pouquinho do traje e aparência, tá? Assim como no currículo, em que a forma de organização e apresentação das informações são importantes, na entrevista de emprego, a apresentação do candidato também possui grande relevância, tá? Então, as empresas não exigem, né? Acho que só participei de um processo só que a empresa exigia traje social, mas elas não exigem nenhum tipo de traje, não. Mas você tem que ter um pouco de discernimento para saber o que é bom e o que é ruim, tá? Por mais que seja uma empresa, tem gente que fala, professor, mas eu vou trabalhar numa loja de shopping, numa loja de surf, que os caras trabalham de chinelo de dedo e bermuda, né? Ou então eu vou trabalhar na loja de Havaiana, que eles trabalham de chinelo de Havaiana. Não importa. No processo seletivo, você tem que trajar-se adequadamente. Com roupas sóbrias e adequadas é fundamental para transmitir confiabilidade e respeitabilidade ao recrutador, tá? Então não adianta você falar, mas a empresa eu posso trabalhar de bermuda, de camiseta. Você pode até trabalhar dessa forma, mas no dia da entrevista você não pode ir desta forma, tá? Para poder passar uma segurança, passar uma seriedade para a empresa. É que tem gente que confunde muito isso, porque a empresa pode trabalhar meio à vontade, e aí a pessoa acha que pode também ir na entrevista de forma à vontade. E não é assim que funciona, tá? Então vai essa dica aí para vocês também. Aqui vale o cuidado para não exagerar nos acessórios, vestir algo confortável, que lhe deixe à vontade, que tenha a ver com a sua personalidade e com o maior ou menor formalidade do cargo, tá? Então, sem exageros, né? Maquiagem, roupa curta, trajes inadequados, isso tudo para a entrevista não é recomendável, né? A gente sabe que fazem, mas não é recomendável. Também é essencial estar com a higiene pessoal impecável, né? Professor, mas isso é uma discriminação. Não é que é discriminação, gente, é que as empresas enxergam dessa forma, tá? Porque, vou dizer para vocês assim, é uma forma que vamos considerar assim, é uma forma sei lá, mínima e necessária que as empresas querem encontrar os candidatos, né?
Então, assim, não tem nada que o impede de você ter uma tatuagem que você não possa participar de um processo seletivo, desde que não seja visível, né? Porque tem empresa que não gosta, né? Não é da característica da empresa. Ah, mas é proibido? Não, não é proibido. Jamais ela vai falar para você que ela não vai te contratar porque você tem uma tatuagem no braço, ou nas costas, ou no peito, ou na perna. Nunca ela vai falar isso, tá? Mas, se ficar muito visível, isso pode te prejudicar no processo seletivo. Infelizmente, as empresas têm essa característica. Eu já vi muita gente que tem tatuagem, enfim, que são excelentes profissionais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas naquele primeiro momento pode causar um impacto. E aí pode te tirar de uma oportunidade que você fala, pô, mas por que eu não fui escolhido? Então é por esse motivo que é recomendável nesse primeiro momento, né, de entrevista, você não deixar a amostra. Algumas empresas até fazem a exigência, né, após o processo seletivo, quando você vai passar pelo exame médico da empresa ou fora da empresa mesmo, na admissão, ela fala, ó, só que essa tatuagem ela não pode ficar à mostra, né? Então, é por esse motivo que eu estou comentando essas coisas com vocês, para dar essa orientação. Então, é barba feita, unhas, dentes limpos e não exagerar em perfume, tá? Então, são cuidados pequenos, né? Mas extremamente importantes numa entrevista de emprego. Outra coisa importante seja pontual. No seu primeiro contato com o futuro empregador, prezar pela responsabilidade e pontualidade é fundamental. Mas isso não significa que você tem que chegar 2 horas antes, tá? E nem chegar com muita antecedência, porque dependendo do lugar que você vai, o cara vai falar, mas nosso horário é 1 hora, são meio-dia, ou nosso horário marcado está marcado às 5, são 4. Não, é que eu gosto de chegar com antecedência. Chega com antecedência, mas não precisa chegar com muita antecedência, tá? Assim é melhor se antecipar e procurar chegar ao local com alguns minutos de antecedência para assegurar que nenhuma contingência lhe impedirá de participar do processo e para evitar correr o risco de deixar o entrevistador esperando. Ele pode deixar você esperando, que é comum acontecer isso, mas você não pode deixar o cara te esperando, tá? Esse processo não é bom. Se você sabe que o lugar é longe, se você sabe que pode se atrasar, que você depende de condução, aí você sai com bastante antecedência para evitar que ocorra esse tipo de problema, né? Vamos supor que vai chover, você chegue molhado, isso também não te traz uma boa repercussão com relação a isso, né? Então, tem que verificar todos esses imprevistos que podem acontecer, tá? Por mais que você chegue na entrevista e alguém fala para você, você está todo molhado, é que eu peguei uma chuva, que não sei o quê. Então, já tem essa previsão que vai chover, leve um guarda-chuva para você não passar vergonha na entrevista. Se atrasar no primeiro contato com a empresa, pode deixar a má impressão de que você tem dificuldade para cumprir o horário e pode vir a ser um funcionário relapso, que possa vir atrasar no seu expediente normal. Por isso, o ideal é sair de casa com um pouco mais cedo no dia da entrevista, justamente para evitar essas surpresas, tá? Fique tranquilo, é natural um pouco de ansiedade e nervosismo ao sermos avaliados. Então, existem diversos tipos de entrevista onde que a pessoa pode estar trabalhando e pode estar te atendendo. Não sei se é proposital ou não é proposital. Então, existe esse tipo de entrevista. Tem o tipo de entrevista também que a pessoa te leva para uma sala, vai uma pessoa, ou homem ou mulher, e aí ele faz algumas perguntas e você responde. Então, essa é uma das tradicionais, bastante conhecida também. Pode acontecer também de uma outra, que é uma das mais difíceis, que eles chamam uma pessoa do RH, a pessoa que vai trabalhar com você, o seu futuro chefe, ou sua chefe, enfim, e mais uma ou duas pessoas te levam para uma sala e te faz
uma trituração, né? Te coloca no meio e você fica no meio, modo de dizer, né? Você fica numa faz geralmente uma roda, uma mesa retangular, e aí você fica sendo bombardeado por diversas perguntas de todos os lados, né? Essa é uma das entrevistas mais difíceis, porque são muitas pessoas perguntando e às vezes cada um tem uma cópia do seu currículo na mão, né? Então você precisa estar bem tranquilo, controlar o nervosismo, porque os caras vão te bombardear de pergunta dentro daquilo que você colocou para ver se o que você colocou no currículo realmente é o que você está falando a verdade, tá? Então essa é uma das entrevistas mais difíceis que tem. Aí depois tem algumas de participação de dinâmica de grupo, com várias pessoas, aí é diferente. Mas a entrevista mesmo, essas são as que as empresas mais utilizam. Entretanto, é preciso se esforçar para estar mais calmo e relaxado possível durante a entrevista, para não correr o risco de cometer gafes ou esquecer de mencionar alguma experiência relevante. Então, de novo, você tem que estar alinhado com o seu currículo para evitar que você fale alguma coisa que não está lá, ou que você tenha alguma coisa que está lá que você não comentou, não falou e não sabe, né? Então, é justamente, principalmente quando você faz uma entrevista, quando tem 3, 4 pessoas te bombardeando de perguntas. Essa é uma das mais difíceis, tá? Portanto, respire fundo, pense em coisas positivas e na sensação de estar sendo contratado pela empresa. Já coloca que você é o cara que vai entrar. Encare o processo de seleção como algo natural e como uma etapa necessária para ser dono da tão sonhada vaga na companhia. Então, vai passar por uma, vai passar por duas, vai passar por 3, vai passar por várias na vida de vocês aí, para quem quer ser empregado e não empregador, tá? De repente, algum de vocês aí não vão querer ser empregado, vão querer ser empregador. Então, quem for empregador não vai passar por esse processo. Mas quem for empregado, em algum momento, vai passar por esse processo. E aí vocês vão, a cada uma que vocês forem passando, vocês vão tirando alguma coisa de bom. Assim, com tranquilidade e confiança, certamente você terá um desempenho surpreendente, tá? Então, não basta ser um profissional bom lá no currículo, né? Tem algo importante, tem que se dar bem também no processo da entrevista. Bom, como vimos, o êxito nos processos de seleção empresarial depende basicamente da combinação de 2 fatores: possuir um bom currículo e demonstrar interesse, capacidade de iniciativa e engajamento com os objetivos da organização. Então, é uma dupla aí que tem que estar bastante alinhada. Às vezes a pessoa é chamada através do currículo, só que chega na entrevista a pessoa não vai bem, né? Então, aí as empresas não contratam porque precisa ter uma sintonia perfeita entre a entrevista e o currículo. Às vezes a pessoa é boa tecnicamente, mas ela não sabe se expressar, não sabe se comunicar, é uma pessoa introspectiva, e aí dificulta todo o processo de comunicação dentro da organização, por mais que ela seja um excelente profissional com boa qualificação acadêmica e até mesmo experiência de mercado, né? Então precisa ter esse conjunto. E aí quem tem essa dificuldade de falar em público, que tem dificuldade de apresentar trabalho, já vão desenvolvendo, não acham ruim quando o professor pede. Não é o caso agora, né? Porque agora a gente não consegue estar desenvolvendo muito isso. Mas aí no 3º ano vocês vão ter aí TCC. Procure utilizar a ETEC não como uma obrigação que eu tenho que passar de ano e que eu tenho que ir bem naquela matéria ou naquela outra, né? Utilizem a ETEC como um laboratório para vocês errarem, né? Acertarem, para que quando vocês forem no mercado de trabalho, vocês não terem esse tipo de problema, né? Porque vocês vão ser colocados à prova. E lá no mercado de trabalho não tem a segunda chance. Ou você passa ou você não passa, né? Na ETEC você ainda é um laboratório, onde que você pode errar, tá ali para aprender, para consertar, para aperfeiçoar. Na entrevista de emprego, ou você passa
ou você não passa. Ou você entra naquela empresa ou você não entra. Então, a exigência é muito maior, entendeu? Então, procurem utilizar a ETEC para essa finalidade aí, principalmente para aqueles que têm dificuldade de falar, de gesticular, porque vocês vão precisar disso no mercado de trabalho. Ser verdadeiro e autêntico, tanto nas informações colocadas no currículo quanto naquelas prestadas durante a entrevista, é fundamental para entrar na empresa com o pé direito. Então, mais uma vez aqui, reforçando, né, para não ter mentiras e para passar total confiança aí aos seus futuros empregadores. Com lealdade e competência, o recrutamento será apenas o primeiro passo de uma longa caminhada de sucesso profissional, né? Então, sem puxar o tapete de ninguém, sem prejudicar ninguém, sem falar mal de ninguém. Isso é extremamente importante para você conquistar a oportunidade profissional, tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira e todas as demais que aparecerem na vida profissional de vocês. Aqui é o link aonde tem o currículo que eu quero mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Alguma dúvida? Creio que não, professor. Tá bom. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui, eu mostro para vocês os tipos de currículo. Tem vários e vários e vários e vários, tá? Não tem um igual. Ah, qual que é o melhor, qual que é o pior, qual que é que eu tenho que usar? Não tem modelo. Tem um modelo padrão, mas não tem um modelo obrigatório que tem que ser feito. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Professor, então esse é um dos sites que monta o currículo? Deixa eu ver se eles montam ou eles só dão o exemplo. Eu vou clicar sobre um deles aqui para ver se a gente consegue abrir, mas eu acho que é um que você acaba montando sim, tá? Peraí, a gente já confirma aqui para vocês, peraí. Então, assim, aqui tem vários tipos, né? Então, usando aqui a Daniela Pereira aqui como exemplo. Aí, se você quiser colocar a letra vermelha, você clica aqui, ó, vai aparecer tudo em vermelho. Se você quiser laranjinha aqui, vai aparecer tudo em laranjinha. Se quiser azul marinho, cinza, tá? Então, aqui eles vão colocando aqui alguns modelos e só vai mudando as cores aqui dos principais. Então, tem o tradicional, executivo, com foto, o básico. Então, aí tem vários tipos. Ó, tem um monte aqui, né? Eu vou clicar aqui em algum deles aqui para qual que é o mais utilizado
o mais utilizado, assim, com foto, é esse aqui. Esse aqui é o mais utilizado com foto, tá? Quando a empresa exige que você mande o currículo com foto. Vamos ver aqui como é que ele vai abrir aqui. Esse é um deles, tá? Mas tem vários, na internet tem vários. Você pode criar o seu próprio, você pode pegar um modelo aqui e criar o seu próprio, né? Então, aqui, ó, eu acho que aqui ele faz, ó, ele te ajuda, pelo menos o que está mostrando aqui, ele te ajuda a fazer o seu primeiro currículo. Né? Tá vendo que está marcado em azul aqui no lado esquerdo? Então, você vai colocar o seu nome, sobrenome, endereço, cidade e tal. Ele vai acabar montando o seu currículo. Aí depois, deixa eu ver se ele consegue passar aqui se não preencher. Não, se não preencher, ele não vai deixar passar para outra etapa. Então, ele vai passar aqui depois para a próxima histórico profissional e assim sucessivamente, tá? Então, ó. Então esse aqui é o modelo, né? Nome, resumo profissional, histórico, sempre do mais recente para o menos recente, formação acadêmica, competências e só, bem simplificado. Tá? Então, se você pode usar esse modelo aqui, não sei se é gratuito, tá? Eu não usei, né? Porque de repente você monta e na hora que você vai finalizar o cara fala, só que você tem que pagar R$50, né? Então existe muito esse tipo de coisa. Qual a melhor forma para os empregadores entrarem em contato com você? Sugerimos incluir um e-mail e um número de telefone. Então você pode estar montando, né? E aí a gente pode até testar aqui, né? Para ver como que... Vamos ver se ele chega no final. Ele vai pedir para você... Vamos ver aqui se ele vai deixar passar. Então, ele provavelmente esse site é pago. Você vai ter que fazer um cadastro, tá? E aí ele não deixa você simplesmente fazer o currículo do jeito que eu coloquei aqui, né? De acordo com... Você até pode tentar fazer, mas provavelmente vai chegar no final e vai querer te cobrar alguma coisa, tá? Mas vocês podem pegar o modelo aqui, ó. Pega aqui um pré-visualizar, salva isso aqui no computador de vocês e monta um currículo parecido com esse. Não tem problema nenhum, tá? Esse é um modelo com foto, né? Mas aí para vocês aí que estão aí no começo, pode ser um tradicional. Observa que esse aqui já tem bastante coisa. Dá para ouvir. Ouço quando você tá chegando antes de abrir o portão. Aqui, ó, para vocês aqui, ó. Contemporâneo aqui, que eles estão classificando como contemporâneo. É o mesmo processo, tá? Então, pré-visualizar. Aí, ó. O nome, endereço, as necessidades aqui do cadastro da pessoa, resumo profissional, histórico, formação acadêmica e competência. Pronto. Pode ser esse tipo também. Tá? Então, não tem um modelo. Tem que ver aquilo que mais se adequa naquele momento. Não tem só esse tipo. Eu peguei esse porque eu achei bastante interessante, que tem bastante tipos de currículo para fazer. Tá? Observe que não tem muita frescura com relação a ficar... Né? Esse aqui já é um pouquinho cheio, mas é só a parte inicial. Tem bastante... Aqui outro bem simples também. Acadêmico, ó. Isso aqui é bem voltado para o acadêmico, escolher esse modelo.
puder visualizar. E aí você coloca resumo profissional, histórico, formação acadêmica e competência. Todos eles têm o mesmo significado. É só o formato mesmo de apresentação. Tá? Formação acadêmica, no caso de vocês aqui, quem quiser colocar a ETEC Parque da Juventude, coloca, senão coloca somente Santo Paula Souza, mencionando o curso, né, ensino médio técnico em administração. Isso é importante porque é um diferencial aí no currículo de vocês, mesmo com estudante, com a idade que vocês têm, é o diferencial nesse momento. A partir do momento que vocês forem construindo a carreira profissional de vocês colocando isso como, quando você estiver na pós-graduação, não precisa mais colocar o ensino médio que você fez na ETEC Parque da Juventude, porque isso já não serve mais. Ah, professor, mas não serve mais por quê? Não serve mais para colocar no currículo. No currículo você não tem necessidade mais de colocar, porque você já tem coisa mais importante para estar colocando. E aí você pode falar que você fez técnico em administração quando você tinha 16, 17 anos, você cursou o ensino médio técnico no Santo Paula Souza, na escola técnica. Numa entrevista você pode até estar argumentando e utilizando essas informações. Mas no currículo, a partir do momento que você tiver uma pós-graduação, ou mesmo uma ou duas faculdades já feitas, não tem necessidade de você mais colocar o ensino médio. Alguma dúvida, gente? Não, professor. Então é isso aí. À tarde a gente fala sobre um outro tema. Tá bom? Tá bom. Beleza, então. Bom almoço a todos. Obrigado. Tchau, professor. Tchau.